Fala aí pessoal, hoje vou mostrar a vocês como criar raios de luz extremamente realísticos no GIMP. Tudo que a gente precisa é de uma foto que ofereça algum tipo de obstáculo para a luz, mas um obstáculo vazado onde a luz possa atravessar. Pode ser uma janela, árvores, nuvens, qualquer coisa nesse sentido. Acredite, hein? O efeito é mais simples do que você imagina. Basicamente, iremos usar 3 ou 4 filtros e alguns modos de mesclagem. Bom, aqui a gente tem essa imagem. Não se vê nenhuma fonte visível de luz. Trata-se de uma floresta bastante fechada, porém temos também algumas pequenas aberturas no meio das árvores. Ou seja, temos áreas de brilho, e isso é tudo que a gente quer na vida, pois trata-se de áreas propícias para a gente simular a entrada de iluminação. Aqui vou começar fazendo mais 2 cópias dessa camada. No total, vou ficar com 3 cópias aqui na janela de camadas. Agora a gente precisa realçar essas áreas de brilho. Na verdade, eu quero que apareça para mim somente as áreas de iluminação. Para isso, eu vou ir em Cores, Threshold. Bom, o GIMP está me dando um resultado considerando o valor de tons médios entre áreas de brilho e áreas de sombra. Por isso, algumas áreas verdes com maior claridade também ficam realçadas. A princípio, isso não tem problema nenhum. O que você precisa fazer aqui é achar um ponto de equilíbrio. Por exemplo, se eu escolher o canal RGB, o GIMP irá me retornar as áreas da imagem onde os 3 canais estão simultaneamente presentes. Isso, por um lado, é bom, porque assim temos somente as áreas onde os pixels estão próximos à cor branca. Entretanto, nesse modo, as áreas de brilho ficam muito reduzidas. Eu vou trocar para o modo luminância para que a gente possa ver com clareza todas as áreas de iluminação da imagem. Se movermos esse slider central para o lado direito, podemos restringir mais as áreas de brilho, só que chega a um ponto em que até mesmo as áreas brilhantes começam a desaparecer, e a gente não quer isso. A ordem aqui é fazer as coisas de maneira equilibrada sem exageros, por isso vou deixar desse jeito. Todos esses pontos brilhantes aqui embaixo fazem parte do solo, e essas áreas não me interessam. O que interessa aqui é apenas o céu, e por isso vou pintar de preto toda essa região. Aqui estão os nossos pontos de iluminação. Agora precisamos desfocar esses pontos para criarmos os raios de luz. Mas não é um desfoque qualquer, a gente precisa que os raios se desenvolvam a partir de uma área de convergência e se dispersem numa determinada direção. Para isso vamos em Filtros, Desfocar, Amplificação de movimento desfocado. Creio que isso daqui seja um erro de tradução para o GIMP em português, pelo menos nessa versão que eu estou usando, que é o GIMP 2.10.18. O correto, ou o ideal, seria traduzir esse filtro como desfoque de movimento de ampliação ou movimento desfocado de ampliação, sei lá, algo assim. Dessa forma, a gente tem aqui um erro de tradução e um erro ortográfico ao mesmo tempo. É uma pena, né? Não é uma coisa bacana de se ver, mas não é nada que atrapalhe o nosso propósito. Clicando nesse filtro, a gente precisa informar onde está o Sol, ou onde desejamos que ele esteja. Para isso, basta clicar nessa setinha e apontar a posição do Sol dentro da imagem para que possamos obter as coordenadas a partir da imagem. Nessa imagem, a verdade é que estamos trabalhando com um Sol fake, pois não há sinais onde ele esteja localizado. No meu caso, vou posicionar o Sol no meio dessas árvores. Em fator de desfoque, vamos adotar um valor que os raios consigam cobrir boa parte da imagem, mas sem exageros. Bom, acho que assim está ok, está muito bom.
Agora vou aplicar a primeira mudança de mesclagem. Vou mudar essa camada para somente clarear. Repare aí que o resultado não fica muito bom não. O problema desse tipo de desfoque é que fica um resultado muito bruto. Fica uma iluminação muito rígida e dura. Não queremos isso. Queremos uma coisa mais suave e natural. Para ficar um resultado mais natural, vou aplicar o movimento circular desfocado. Vai ser uma aplicação bastante sutil somente para dissipar os raios de luz mais distantes, sendo que nesse filtro eu também tenho que determinar o ponto de origem. Nesse caso, o ponto de origem é onde está o Sol, ou onde supostamente está o nosso Sol, né? Bom, aqui a gente precisa de um desfoque suficiente para atenuar os raios de luz. Creio que aqui está bom. Agora vamos aplicar uma segunda vez o filtro de movimento desfocado, não esquecendo de determinar o ponto de origem onde está o Sol. Nossos raios de luz ficaram bem mais realistas, o que é incrível. Porém, esse aspecto pálido, esbranquiçado, não corresponde ao que a gente espera da luz do Sol, principalmente quando o Sol está próximo ao horizonte, quando a luz fica mais alaranjada. Para corrigir esse visual esbranquiçado, eu vou vir em cores, curvas, e como pretendo manipular a cor amarela, aqui eu vou escolher o canal azul, pois o azul é o oposto do amarelo. Se a gente deslocar essa parte de cima da barra para a esquerda, veja aí, a gente acentua as áreas de brilho para tons de azul. Agora, se eu mover em sentido contrário, começamos a remover o azul e o amarelo fica mais intenso. É claro que aqui eu quero aplicar um ajuste bastante sutil, algo bem suave, sem exageros. Bom, nossos raios de luz estão aqui, mas ainda precisamos discutir uma outra questão. Estamos criando uma fonte de iluminação. Na maioria das vezes, percebemos a presença da luz quando ela ilumina alguma coisa. Só que aqui nessa imagem, nossa fonte de luz não está iluminando absolutamente nada. Não há pontos visíveis de luz na superfície. A gente não quer a existência de uma luz fantasmagórica ou totalmente opaca e sem vida. A gente quer que a luz ilumine alguma coisa. Para mudarmos esse aspecto artificial, vamos em duplicar camada e alterar o modo de mesclagem dessa nova camada para luz suave. Aqui o modo luz suave já provoca uma mudança imediata em toda a imagem. Agora existem áreas de sombra intensa e áreas muito bem iluminadas. É o que a gente espera quando há uma fonte frontal de luz. Eu só vou diminuir um pouquinho a opacidade dessas duas camadas para não ficar algo tão intenso. Veja que o resultado parece ser bem mais natural agora. Mas ainda precisamos tornar essa iluminação ainda mais realista. A gente tem raios de luz apontando para o solo, mas esses raios não estão iluminando nada. Como essa camada superior está mais escura que a camada de baixo, eu vou adicionar uma máscara de camada e, usando o pincel na cor preta, com uma ponta grande e macia, vou criar pequenos focos de iluminação. Agora vou criar uma nova camada transparente abaixo da camada com máscara. Nova camada transparente.
Nessa camada, nessa nova camada, eu vou usar o seletor de cores. Vou pegar uma cor mais ou menos alaranjada e vou criar pequenos pontos de iluminação. Apenas vou pintar de maneira aleatória em algumas partes da imagem. Vou mudar o modo de mesclagem dessa camada para sobrepor. Uma vez feito isso, você pode vir aqui em Hue Saturation e aplicar alguma pequena correção de cor para ficar algo mais natural. Bom, eu acho que a projeção dessa luz em algumas áreas da imagem, principalmente aqui no lado direito, está muito intensa. Os raios de luz estão muito amplos. Eu vou usar a borracha, a ferramenta borracha, e vou diminuir a opacidade dela para 60% e vou reduzir um pouco algumas áreas desses fachos de luz. Minha intenção é que eles tenham uma aparência irregular, fazendo que fique ainda mais realista. Também vou diminuir mais um pouquinho a opacidade dessa camada. Perceba que já temos uma atmosfera muito realista. Para finalizar, você ainda pode ir além do limite, adicionando um realce espetacular bem aqui no centro da luz, onde supostamente está o nosso Sol. Vou criar uma nova camada totalmente preta. Filtros, luz e sombra, lens flare. Agora vou mudar o modo de mesclagem dessa camada para adicionar. Modo adicionar. Agora é só posicionar nosso Sol artificial bem no centro de onde partem os raios luminosos. Você também pode diminuir a intensidade do clarão fazendo ajustes no tamanho da camada. Olha que bacana. Agora vou mesclar todas essas camadas aqui de cima para a gente poder comparar a situação antes e depois. Veja aí como era antes e o depois. Antes, depois. Antes, depois. Bacana, né? Da hora mesmo, muito da hora. Bom, agora que você já sabe o passo a passo comentado em detalhes, vamos recapitular o que aprendemos fazendo tudo rapidinho nessa outra foto. Dessa vez, vamos criar espetaculares raios de luz nessas nuvens. Bom, primeira coisa, 3 cópias da camada. Cores, threshold. Dessa vez eu não vou usar o modo luminância, vou deixar nesse modo padrão para a gente ver como é que fica o resultado. Beleza, agora eu vou pintar de preto as áreas que não me interessam na imagem. Toda essa área de brilho aqui embaixo eu vou apagar e aqui em cima toda essa parte branca também vou apagar, pois nessa imagem eu quero que os raios sejam virados para cima, os raios de luz virados para cima. Eu quero que eles surjam no alto das nuvens, beleza? Só que, diferentemente da foto anterior, onde a gente não sabia onde estava o Sol e criamos um Sol fake, nessa foto a gente sabe onde o Sol está. A gente não vai criar um Sol fake se o Sol verdadeiro está ali, né? Fala sério, a gente não vai fazer isso. Ocorre que nessa representação das áreas de luminosidade, eu tive que apagar o Sol porque os raios de luz terão início a partir das nuvens. Por isso, eu apaguei toda aquela área branca que ficava aqui e o Sol estava em algum lugar aqui no meio. Mas, mesmo os raios começando nas nuvens, ainda precisamos saber o ponto onde está o Sol, porque os raios precisam se dissipar de forma natural a partir dele. O ponto de convergência é o Sol, e para isso vou usar 2 guias para me auxiliarem na localização dele dentro da foto. Beleza, guias posicionadas, o Sol está bem no meio dessa mira aqui, então tá ok. Agora vou vir em filtros, desfocar,
Agora vou chamar de desfoque de movimento de ampliação, mas é essa opção aqui com esse nome esquisitão. Vou usar a setinha para determinar o ponto de origem bem no meio dessa mira, no meio do cruzamento aqui das duas linhas guias, e vou aumentar a intensidade. Aí é só dar OK. Mudança de mesclagem para somente clarear. Filtros, desfocar, movimento circular desfocado. Vou determinar o ponto de origem e vou desfocar pouquinha coisa só para dar um leve blur. Agora vou aplicar uma segunda vez o filtro de desfoque de ampliação. Nessa fase é preciso corrigir esses raios muito esbranquiçados. Para isso vou vir em cores, curvas. Vou escolher o canal azul e vou eliminar parte do azul para que o amarelo apareça. Bom, no caso dessa foto, repare que existem muitos tons alaranjados porque o sol já está se pondo no horizonte. Por isso, nessa foto vou dar uma leve realçada também nos tons de vermelho. Preste atenção no seguinte: muito mais do que seguir um passo a passo como se fosse uma receita de bolo, você precisa fazer essa leitura da foto e entender a informação que a foto está transmitindo. Na foto anterior, por exemplo, eu só realcei os tons amarelos e isso foi suficiente. Já nessa foto daqui, se faz necessário essa pequena realçada também na cor vermelha. E veja que o resultado começa a ficar muito bom, muito bacana. Bom, agora duplicar camada. Nessa camada aqui de cima vou mudar o modo de mesclagem para luz suave. Agora convenhamos, que está um resultado muito exagerado e claramente artificial. Nesse caso, vou diminuir a opacidade das duas camadas para regular a intensidade da luz. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio nessa luminosidade. Agora sim, temos maravilhosos raios de luz muito realísticos. Eu vou usar a ferramenta borracha e vou diminuir a opacidade dela para 60% e vou reduzir um pouco algumas áreas desses fachos de luz. Nessa foto, como os raios de luz estão voltados para o céu e não para o solo, não precisamos criar pontos de iluminação igual fizemos na outra foto. Então, foto terminada. Veja aí o resultado. Antes, depois. Antes, depois. Bacana, né? Bacana. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo seja útil e até o próximo. Falou, tchau! Não vá embora sem deixar sua curtida no vídeo e inscrever-se no canal Valeu Cara. Assista também essas sugestões de vídeos.